Eu acho que parou de oscilar, né? Vamos ver, tomara que continue. E a dona Clara, tá boazinha? Tá bom, eu vou virar aí para ela, peraí. Uhum. Oi, dona Clara, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E Graças vocês? a Deus. Bem também, graças a Deus, tudo em paz. Tá. Ótimo. Voltando. Voltando, eu acho que a gente tem só agora a Fernanda para entrar, né? É, provavelmente sim. Certo. E o Feijoada já tá aí a postos, né? Pelo jeito. Já. É só falar o nome dele, ele. Você é o Feijoada, é? Cadê ele? Beleza. Só mais um minutinho, né? Uhum. Sim, claro. A gente começa. É. Eu não sei por que deu esse pico de energia, não entendi. Mas, enfim. Tem horas que acontecem, não entendo por quê. Sim. Esperar mais um minutinho. Bom, vamos lá? Comecemos. Vamos lá. Então, vamos acalmando os nossos corações, serenando e silenciando as nossas mentes, buscando a sintonia com a equipe espiritual presente, nos incluindo e nos instruindo em mais este momento que nós estamos para o nosso trabalho de estudos, final de semana, domingos, pelos reunidos. Que esses irmãos possam encontrar em nós boa vontade e disposição para poder nos ajudar, para poder nos incluir e nos instruir. Elevemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre maior, irmão Jesus. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos os bons Espíritos para nos assistirem nesse nosso estudo. Preservai-nos de abrigar nos maus espíritos, de orgulho, que nos faz enganar-nos, e de todo sentimento contrário à caridade em relação aos nossos irmãos. Se formos induzidos ao erro, inspirai a alguém a ideia de nos advertir para nos voltarmos ao caminho certo. Bons Espíritos, que nos dignai a vir-nos instruir-nos. Tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja ou ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, os sentimentos que nos animarem, reconheçamos a vossa salutar influência. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, e não os do bem, abri os seus olhos à luz. E perdoai-os, como nós os perdoamos, se vierem com intenções malvosas. Se nos sentirmos tentados a enganar-nos ou a nos envaidecermos, pedimos a orientação de bons espíritos para que retornemos ao bom caminho. Nós rogamos principalmente ao Espírito de Francisco de Assis, nosso guia espiritual, para que nos assista e vele por nós. Assim seja. Só um instantinho antes de eu começar, eu me esqueci que eu tenho que dar um remédio para a dona Clara. Fer? Eu vou tomar o remédio e já vem. Sem problema. Tudo bem, Fer? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Cadê o Pedrão? Ele foi buscar as meninas, mas já já ele chega. Ok. Certo. A Marli, será que não vai poder hoje? Eu acho que não. Hoje é aniversário do Parma, né? Ah, já avisei de Parma. Uhum.
Muito Temos bem. uma mensagem. Vamos lá, vamos começar então o nosso estudo do Evangelho. Eu coloquei apenas o prefácio, porque eu quero fazer uma sugestão. Kardec divide em 7 níveis esse estudo, para cada um dos momentos da oração. Nós podemos estudar no domingo cada um deles, ou se eles forem curtos, monta 2 ou 3 para fazer, ou dividir o que sobrou em 2 etapas. São 7. Uhum. Faremos hoje o prefácio, e depois nós vamos ter Pai Nosso que estás no céu, ele faz um explicativo sobre. Venha a nós o vosso reino, é o item 2, outro explicativo. O terceiro, seja feita a vossa vontade, mais um explicativo. Podemos fazer de 1 a 3 da outra vez e 4 a 7 para encerrar na outra vez. De acordo. Sim. Porque aí, pelo menos, a gente estuda um pouquinho sobre qual a interpretação dos Espíritos sobre a oração do Pai Nosso, né? Uhum. Ficamos apenas na oração falada. Pode ser? Pode. Então tá. Então, vamos falar Ok. hoje sobre o prefácio. Uhum. Os Espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical. Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, 9 a 13, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade, na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Você vê, ele coloca aqui logo de cara, né, que é a prece como símbolo. Por quê? Jesus disse essa prece, e a gente tem falado disso nos nossos domingos, a oração precisa ser do fundo do coração. Quando você vai fazer a oração do Pai Nosso, você tem que fazer com sentimento. Porque só falar da boca para fora, ela é vazia. Então, como a gente vai estudar nos próximos 2 domingos como que ela é, nós vamos entender muito bem o significado que Jesus quis imprimir para cada uma das palavras que ele deu. Imagina uma oração, e como ele fala aqui no final, né? Quando você faz essa oração em nome de outro, é como se você está fazendo algo para você mesmo. Quer dizer, você está desejando para o outro aquilo que você quer para si. E não é o que nós dizemos? O dia que nós entendermos que o outro é meu irmão e eu vou querer para ele o que eu quero para mim, então, quer dizer, essa oração é uma oração potente, desde que nós façamos ela do fundo do coração. Cada palavra que a gente diz, a gente sente. Porque perdoai e a gente trava, a gente ainda não está perdoando. Nós não vamos ainda, nesse mundo de expressão de provas, passar 100%, a gente sabe disso. Mas nós precisamos sempre buscar superar as nossas limitações, as nossas dificuldades. O Carlos precisa saber, conhecer. O Marcelo fala muito do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber quais são os meus pontos fracos para que eu possa me melhorar. E se eu não souber, ou se eu simplesmente botar um tapume em cima, não vai resolver o problema. Por quê? Eu não admito que eu estou errado, eu não admito que eu preciso melhorar. O fato de você não entender e não buscar, você já não vai conseguir andar. Você não está entendendo que você está errando. Então, como que eu posso querer para o outro coisas boas, se nem para mim eu estou querendo as coisas boas?
Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo de algumas das suas palavras escapa à maioria. Isso porque, geralmente, a proferem sem pensar no sentido de cada uma das suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, 3, 7 ou 9, em virtude da antiga crença supersticiosa do poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Bom, eu, como fui da Igreja Católica, até os meus 20 e poucos anos, eu posso dizer que quando você vai confessar, tem um número de preces que você fazer. Agora, esse número de preces resolve o problema que eu criei? Não vai resolver. Eu acho que o Marcelo travou. Tá ouvindo? Agora sim. Sim. Estou ouvindo vocês, sim. Ok. Você estava me ouvindo? Tá, já voltei, já estou voltando. É porque você estava Sim, congelado. sim, ouvi tudo. Aqui você estava congelado. Não. Não, mas eu ouvi tudo que vocês falaram. Então, ótimo. Então, esse não é um número de preces que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. É a mudança da minha atitude. Eu posso me arrepender, eu posso fazer um pedido na oração, mas se eu não mudar o meu comportamento, se eu não mudar a minha forma de agir, não vai resolver. Então, eu preciso fazer diferente. Errei, já reconheci que errei. Hoje eu percebo assim, comparado a 30 anos atrás, 40 anos atrás, o Carlos já percebeu que erra, coisa que antigamente ele demorava muito para perceber. Hoje ele está um pouco mais... Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Oi. eu tô num sítio. Opa, estamos ouvindo os passarinhos, tá lindo. Eu falei, vou entrar um pouquinho aqui escondido. Beleza. Olha lá. Hoje eu percebo mais rápido isso, então já evoluiu. O fato de você perceber que você erra já melhorou. O fato de eu perceber que eu posso ser diferente, que eu posso fazer melhor, já melhorou. Então, nós estamos em evolução, nós somos um projeto que ainda não está acabado. E ainda o que nós já acabamos, às vezes tem que reformar. Então, é importante a gente saber disso, é importante o Carlos entender que ele não está pronto ainda. Ele vai errar. E, às vezes, o erro vai ser um erro banal. Você vai falar, poxa vida, mas aí fui errar de novo. Eu não era para ter errado aqui, eu já ouvi tanto isso. Porém, nós ainda temos a dificuldade. O Carlos ainda tem dificuldades no aprendizado. Ouviu, conhece, mas a aplicação é que traz o conhecimento. Está tudo aqui, o conhecimento. A aplicação traz o aprendizado. O conhecimento está aqui, nos livros, na nossa conversa. Agora, ele vai se efetivar quando eu praticar, porque aí vira aprendizado. Por enquanto, está tudo no subconsciente. Eu tenho a informação, eu sei como deve ser, mas eu ainda não processo dessa forma. E eu preciso começar a processar para virar aprendizado. Quando se torna aprendizado, eu não me perco mais. Aí o espírito, quando partir desse plano para o plano espiritual, ele já vai com isso aprendido. E ele não regride. Mas enquanto isso, é conhecimento. Às vezes ele age de forma coerente, em outras ele não reage de forma coerente, porque ele ainda não aprendeu. Ele está ali, conhece, vai buscar a informação. Mas dependendo para quem quer essa informação, ele não quer usar. Porque, não, para essa pessoa eu vou usar, essa pessoa não gosta dela, mas eu não vou usar para ela, porque eu não aprendi ainda. Eu só vou me tornar aprendizado quando eu puder. E para a gente encerrar, para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos,
um comentário que esclareça o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo que se disponha, pode-se dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Então, nós vamos estudar cada uma dessas estrofes, cada um dessa frase que ele colocou na oração dominical. Pessoal, por hoje é isso. Algo mais? Não, da minha parte, não. Ok. Bom, ninguém vai falar nada, então eu vou ler o livro dos Espíritos. Livro capítulo 10, Lei de Liberdade. Pergunta 872. A priori, eu achei que ela era muito grande, mas não é, não. Dá para a gente fazer tudo hoje, né? Tá, sim. Com certeza. É o resumo teórico da motivação das ações do homem. Tá todo mundo aí na pergunta 872? Sim. Sim? Ok. Então, na verdade é uma observação, né? Não chega a ser uma pergunta. Ele fala assim: a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete, não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado. Lu, desliga o seu áudio, tá? Desliga o áudio, tá? Isso. Beleza, obrigado. Continuando. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Bom, aqui cabe um comentário, né? Ninguém nasceu, ninguém vive aqui para ser errado, para ser mal, né? O que acontece é que a gente escolhe, né? Provas, algumas expiações, para que a gente possa, como é que eu vou dizer? Eu não gosto de falar a palavra pagar, para que a gente possa voltar aquilo que a gente fez de errado, que a gente provocou, fazer com que isso volte aí ao equilíbrio anterior. Corrigir, sim. Essa é uma palavra melhor, corrigir. Corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Se nós vamos falhar ou não, aí é outra história, né? Ninguém nasce fadado ao erro. Isso não existe. Ou ao mal, tá? Isso não existe. Frequentemente nós acabamos errando, né? Cometendo erros, mas o objetivo é sempre acertar, né? Tudo bem? Ok? Ok. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria porque sucumbe sobre as próprias provas que escolheu. E é para ajudá-lo e superá-las que ele pode invocar
a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, aquilo que eu já falei, né? Antes de vir para a Terra, de novo, antes de reencarnar, a gente pede as provas, né? E aí, mas nós não, não temos que errar, né? As provas que a gente escolhe, existe sempre uma possibilidade de acertar, né? E olha só que coisa, né? Como nós somos. Eu não gosto dessa palavra também. O Carlos que me ajude. Eu não gosto da palavra privilegiado. Eu não me sinto um privilegiado, mas nós aceitamos, né? Nós entendemos essa justiça divina. Mais do que talvez alguns que professam outras religiões. Então, eu não digo que nós somos privilegiados, porque se nós errarmos, nós erramos com conhecimento de causa, que é muito pior do que aquele que não sabe. Então, nós não somos privilegiados. Muito pelo contrário. A quem muito. Como é que é? Muito se dá. Como é que é? Muito será cobrado. A quem muito foi dado. Isso. É isso. É bem isso. Então, se nós formos suficientemente espertos, né? A gente vai utilizar isso em nosso favor, né? Agora, se infelizmente o vício é mais forte do que o nosso desejo de evoluir, aí a vaca vai pro brejo, né? É verdade? Com chifre e tudo. Com- Alguma pergunta, algum comentário? Não. Nai? Desculpa, gente, estou com uma alergia danada, tá? Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura ou elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Se assim o é, para o mal, o será também para o bem. Mas, quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar os seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Eu acho muito interessante essa parte, né? Se nós fôssemos, assim, fadados ao mal, concordo que não seria possível cobrar-se nada da gente, porque nós nascemos para o mal, então fizemos aquilo que nós, né? Meta alcançada. Meta alcançada. E se a gente se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, qual seria o nosso merecimento se fôssemos como é que eu dizer assim, teleguiados pela divina providência? Nenhuma, né? Não tem, né? Aí eu escrevi aqui uma coisa que, não que foge um pouquinho, mas uma pergunta que eu sempre me fiz, né? E eu achei interessante falar rapidamente sobre ela. A gente se pergunta, talvez vocês tenham se perguntado, por que se nós fomos criados inocentes, né, e puros do começo, todos nós fomos criados iguais, por que a gente tem que evoluir, crescer e passar por dificuldades, errar, acertar, errar de novo? Por quê? Seria muito mais fácil a gente já, né, fomos criados e ficarmos lá pelo universo aí. Eu comparo isso um pouco ao diamante.
O diamante bruto, né, quando a gente pega da terra, ele dentro dele, ele tem a fagulha, né, da pureza, mas ele ainda precisa ser lapidado para brilhar. Então nós somos como diamantes, né? Nós temos aquela fagulha da pureza dentro de nós, mas a gente tem que ser lapidado para que a gente possa brilhar. E aí sim sermos úteis no universo, né? Porque a gente vai continuar existindo, mas aí sendo úteis, né? Nada no universo é inútil. Tudo tem uma função. E nós também vamos ter no futuro. Daqui a alguns milhões de anos para frente, né? Bom, comentários. Tranquilo. Continuando. A fatalidade, como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que ele serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso. Porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais e nem menos. Continuando. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa vida, dessa existência, e todas as tendências boas ou más que a elas são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por os seus atos, e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. Mais um parágrafo para falar sobre a fatalidade. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. Por assim dizer, eu acredito que a fatalidade, a gente tem que entender que não ela não deveria ser chamada de fatalidade. Existem, como a gente já estudou, a gente já conversou, existem macro ocorrências e macro eventos e micro eventos na nossa vida que nós escolhemos, né? Mas não é uma fatalidade. Esses eventos não são para que nós nos percamos. Não é para isso. É para que nós mostremos o que nós somos capazes de superar esses problemas, né? O problema é que o problema todo, na verdade, ele se enquadra no fato de nós acharmos, né, que a vida material é a principal. Lê do engano, né? Porque nós sabemos que a vida verdadeira é a espiritual, não a material, né? A gente vê as pessoas sofrendo, né? Realmente é muito triste, a gente sofre com essas pessoas que nós amamos que estão sofrendo, que sofrem.
Mas elas, ao falecer, ao morrer, elas, né, elas vão se libertar. Então, aquela dor, aquilo que aconteceu com ela, serviu, foi uma vitória, né? Todo aquele sofrimento. Então, não existe assim fatalidade. Nós podemos mudar o curso das nossas vidas, mesmo na Terra, pelas nossas ações, né? Pelas escolhas que nós fazemos, né? Isso é muito importante. Alguém queria falar sobre fatalidade? Não. Não? Continuando, então. É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo e eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para suas faltas aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é só falta desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e dizendo-lhe que, se ele faz o mal, cede a uma sugestão, mas exterior deixa-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa que, evidentemente, mais fácil que se tivesse que lutar contra sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta, que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz imaterial de quem lhe fala. Ele o pode, por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para isso, a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Olha que interessante, né? A gente vai falar sobre ela em breve. Coincidências, né? Sim. Coincidências. Bom, aqui, uma coisa que a gente sempre fala, né? Nesse parágrafo, é o tal do orai e vigiai, né? Porque se nós formos capazes de manter a nossa mente fechada para o mal, a probabilidade de nós vencermos é muito maior. É a tal da água na boca, né? Que ensinaram o André Luiz. E a água na boca faz com que nós evitemos falar palavras amargas, etc, etc. E a gente poderia também falar sobre a água mental. A água mental. Quando alguma coisa assim surgir, pense em alguma coisa agradável, sei lá. E tenta fugir dessas ideias negativas, né? Tá? Exatamente. Perguntas? Comentários? Não? Tá. Essa teoria da causa excitante de nossos atos ressalta evidentemente que de todo o ensinamento dado pelos espíritos, não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitamos que, malgrado
isso, o homem não está privado de sua iniciativa. Não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições de nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral, que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para o fazer sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva. Se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para que não retornar depois dessa estada e para merecer e repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como um tempo de exílio. É bem isso que a maioria de nós está passando aqui na Terra, é um tempo de exílio, né? A grande maioria dos espíritos que estão encarnados e mesmo os desencarnados não são aqui da Terra. Nós não somos a maioria daqui. E então a gente vai de mundo em mundo, sendo exilado, errando, sendo exilado de novo, e aí vai esse caminho. Nós precisamos muito, isso eu falo primeiro para mim mesmo, colocar realmente em prática aquilo que a gente lê aqui. É difícil. É difícil porque você serve de chacota para alguns, né? Que acham, você não é isso, você é aquilo. Mas a gente tem que tentar colocar em nossa vida que a vida espiritual é a principal, não a material. Então a gente tem que trabalhar isso. E a gente... Vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo. A semana passada, 2 guerras começaram. 2. O Afeganistão atacou o Paquistão atacou o Afeganistão. Tivemos o Irã. Então, a gente realmente precisa fazer a nossa parte. Se a gente quer realmente que esse planeta se torne um mundo de regeneração. Tá difícil. A gente tá com um pezinho aqui, um pezinho lá. E vai depender. Olha só a responsabilidade que nós temos, né? Mas jamais deixar que o medo vença, porque o medo é o alimento das trevas, do mal, né? Sem medo, fazendo o que a gente tem que fazer e seguindo adiante, certo? Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Falem alguma coisa, estou me sentindo solitário aqui. Na sexta-feira, quando eu fui ler esse item 872, eu já estudei o Livro dos Espíritos algumas vezes, seja em casa com a Eliane, seja nas casas espíritas, mas eu não tinha, até hoje, botado o reparo como esse item é abrangente.
Dá para você ler esse item algumas vezes ao longo do ano, porque ele fala das suas decisões. Quando você vai reencarnar, você tem as decisões que você toma de expiação, de provas, por que às vezes você sucumbe, por que você consegue superar, quer dizer, o livre-arbítrio. Ou seja, ele é muito amplo, esse item 872. Dá para a gente ler algumas vezes, meditar algumas vezes, buscar o entendimento do que nos acontece, por que está acontecendo as coisas comigo. Porque ele é bem abrangente, vale muito a pena reforçar esse item algumas vezes durante o ano, de cabeceira. Porque é muito importante para a gente poder... às vezes, a gente se faz de vítima. Por que as coisas acontecem comigo? Por que não acontece com o vizinho? Em alguns momentos, a gente chega até a achar que ser maldoso é bom. O Vorkar aí, ó. Bilhões que ele deu de balão e continua tudo bem com ele. Aí nós vamos voltar no que o Marcelo acabou de falar. Jesus falou que o meu reino não é deste mundo. Esse pessoal que quer fazer o escândalo vai sofrer com o escândalo depois. E nós, eu, Carlos, que estou engatinhando ainda para ser um espírito melhor, vou vendo isso acontecer e preciso ver qual é a decisão que eu vou tomar. Quero ser igual a eles, porque está tudo bem na Terra, ou eu não quero tomar o caminho contrário. Só que tomando o caminho contrário, eu não tenho que desejar o mal a ele. Aí eu vou colocá-lo nas preces para que esse pessoal também receba um pouco de boas vibrações. Porque senão, a gente vai ficar sempre na eternidade da luta do bem com o mal. Por quê? Ele é mal, eu quero o mal dele. Eu sou bom. Mas será que eu sou tão bom assim? Então eu preciso observar que tudo o que está acontecendo na nossa volta hoje vem para a gente poder fazer essa separação que o Marcelo falou, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Eu tenho o meu pensamento, se somos cerca de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, todos passarão para o mundo de regeneração. O grande problema é essa escala. Por quê? Num primeiro momento, talvez uns 5 bilhões. E eu quero estar entre eles, então eu preciso ser muito melhor do que eu sou hoje. Eu posso ficar para a segunda leva, para a terceira leva, a quarta leva. Tudo vai depender de como eu vou agir. Todos vão chegar. Daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos, quanto mais atrasado ele tiver, mais atrasado ele vai chegar. O que eu quero para mim? Se eu fico desejando o mal porque o Trump invade o Irã, onde eu estou sendo melhor do que ele? Estou desejando o mal. Ele só está agindo mais rápido que eu, né? Ele está indo lá matando gente. Eu não estou fazendo isso, mas eu não quero o bem dele. Então, a gente tem uma dificuldade por conta do nosso nível ainda, do meu nível ainda, de ficar vendo esse tipo de coisa, seja política, seja de economia, seja de guerra, e eu ficar ainda me envolvendo negativamente com isso. Então, esse item, para mim, hoje, eu li ele na sexta-feira, eu achei, dá para a gente tirar muita coisa boa daí, para botar como entendimento nosso e tentar mudar, né? Não é só entendimento. É entender, mas mudar. Realmente buscar alguma coisa para a gente melhorar. Eu tenho muito ainda para ser melhorado, não é pouco. Sim. Acho que é isso. Eu queria comentar também, eu fico com muitos questionamentos, né? Eu não sou uma pessoa que fica buscando notícias, não assisto a telejornal, raramente. Vejo uma coisa ou outra, às vezes, né, que me aparece ali em notícias nas redes sociais e tal, mas eu não me aprofundo, não, porque não dá tempo mesmo.
mas tem algumas coisas que me pegam muito profundamente e eu fico tentando entender qual que é meu papel quanto ser humano, quanto ser em evolução, e o porquê de determinados acontecimentos com determinadas pessoas. Então, saber, por exemplo, dessas questões de pedofilia que parece que estão sendo jogadas na nossa cara, assim, coisas que na minha cabeça antigamente deviam ser muito pontuais, mas que agora eu percebo com muita frequência, e aí eu fico tentando entender por que criança tem que passar por essas coisas. Como que a gente faz para ajudar? Porque as pessoas cometerem erros porque não têm consciência, né, da importância de se evoluir, de passar por provas e tal, eu consigo compreender, mas fazer um mal tamanho desse, seja pela guerra, né, que essas pessoas que estão, esses países bombardeados, quem sofre são as pessoas que estão lá, né, os governantes decidem, eles estão protegidos, eles sabem o que vai acontecer, eles têm como se proteger, e não há zero preocupação com pessoas que não tomaram partido, não foram consultadas se queriam participar da guerra ou não, perdem familiares, perdem moradias, são traumas gerados, crianças morrendo, se não morrendo também ficando traumatizadas. E aí, como se manter uma frequência alta nisso? Eu fico pensando nessas pessoas, como é que elas mantêm? Não tem, como que mantém? Elas são jogadas num buraco e aí é fundamental que elas tenham a frequência elevada, que elas tenham fé em Deus, que vai passar. Eu não sei, para mim isso não faz sentido, sabe? Na minha posição, Fernanda, eu consigo manter a frequência alta. Eu tenho uma condição de vida estável, eu consigo dar proteção, segurança, saúde, educação, amor para minha família, eu consigo ter isso também. Mas e essas pessoas que são inocentes? Eu tenho muita dificuldade com isso. E eu não sei, não estou questionando Deus, porque Deus faz isso, não é. Eu queria entender e saber como eu poderia agir para ajudar, porque eu me sinto completamente de mãos amarradas, vendo as coisas acontecerem no mundo, vendo as coisas acontecerem, às vezes, do meu lado, com alunos meus, e né, eu me sinto completamente travada. O que eu faço? Por que essas pessoas estão passando por isso? Eu entendo. Não, não. Na verdade, Fernanda, isso é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça também. Mas veja, vamos falar sobre aquelas pessoas que estão num conflito lá, né? Que você tem razão. Como é que eles vão falar em vibração alta se eles estão recebendo bomba na cabeça? Não tem como. Mas, na verdade, aquilo que as atitudes que elas tomarem, mesmo que elas não sejam atitudes, assim, boas, né? Eles estão sob pressão, né? Tudo isso é medido, né? Se eles ficarem bravos, enraivecidos, nada disso, eles têm um motivo, né? Os familiares estão morrendo, né? Então tudo isso é levado em consideração, tá? É exatamente isso. Essa é a diferença. Se eu ficar enraivecido, eu estou muito mais errado do que eles. Porque eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma casa, eu tenho uma vida estável, diferente deles. Então, tudo isso é pesado. Toda situação, todo momento é pesado. Como você sabe, você acredita nisso e é um fato. Não existe nada injusto no universo. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Por exemplo, quando você lá, né, numa situação lá,
em que o soldado invade e tal, e pretende fazer algumas coisas não muito legais com a família. Isso, a gente sabe que isso acontece. Infelizmente acontece. E aí, a mãe, no desespero, vai lá e mata essa pessoa. Aí agora o Marcelo. O Marcelo, numa atitude de raiva, vai lá e mata alguém. Por, por algum motivo. Quem será que está mais errado? Eu ou ela? Eu, né? Então, tudo isso é pesado, certo? Essa questão da vibração é um fato, mas todo o ambiente, toda a situação é levada em consideração, né? Essas pessoas que falecem, que morrem nessas situações, eles são socorridos, sempre. Tem um livro, eu acho que próprio nosso lar, né, Carlos? Aquela situação da Segunda Guerra Mundial, né, que eles são resgatados. Sim. Que tem uma cena que o pessoal da Segunda Guerra Mundial que morre, né? Eles são resgatados e levados para o nosso lar. Então, essas pessoas que morrem nessas situações, elas invariavelmente são não é salvas, elas são resgatadas. Resgatadas. Então, existe uma série de coisas aí, né? Agora, veja, o que a gente deve fazer? Eu li esses dias essa frase, só que eu não lembro quem foi que falou isso. Que o problema nosso não é, o problema nosso é não falar sobre os que fazem o mal. Nós não podemos aceitar o mal. Nós não podemos ficar em cima do muro, né? Porque se nós ficarmos em cima do muro, nós somos coautores. E aí eu vou fazer o quê? O que eu, Marcelo, faço? Muito sutilmente, né? Porque você sabe como é que é uma escola, você não pode falar nada muito aberto, porque senão vários problemas acontecem, mas muito sutilmente eu falo sobre o que é certo, o que é correto e por que é correto. Então eu tenho a minha posição, eu mantenho a minha posição, né? Sobre bullying, sobre tudo, sobre tudo. E também nas minhas redes sociais, eu também posto coisas assim bem sutis para que as pessoas leiam e entendam o que eu quero dizer. Bom, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Marcelo. Ok. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Então vamos lá. Então continuemos. Agora passo o bastião para a Eliane. Então, vamos, neste momento, vamos encerrando os nossos estudos e nos conectando com a espiritualidade amiga para podermos fazer as nossas vibrações. Os amigos espirituais que sempre nos ajudam neste momento possam estar em nossos lares e possa pegar todas as nossas vibrações e jogar para o nosso planeta Terra. Vibramos pelo nosso universo. Vamos vibrar paz, muito amor, para que a espiritualidade leve até os países que se encontram em guerra. Que possam tocar os corações dos governantes. Muita luz possa ser levado a todos esses locais, para que uma faísca da paz chegue até esses países. Vamos vibrar pelo Brasil e por Portugal. Vamos vibrar pelos estados e pelas cidades de Minas que foram atingidas pelas enchentes.
Vibramos por aqueles irmãos que desencarnaram nas enchentes. Que a espiritualidade amiga possa, neste momento, os espíritos socorristas chegarem até eles, levando a paz, o amor e o entendimento do que aconteceu. Vamos pedir por aqueles familiares que, neste momento, perderam seus bens materiais, tiveram que se despedir de algum parente, pai, irmão, filhos, para o retorno da pátria espiritual através dessas enchentes. Que a nossa vibração possa consolar esses irmãos. Vibramos luz a essas pessoas. E vamos também pedir pelos irmãos que neste momento estão em hospitais, internados, pelos nossos doentes. Vamos pedir também pelos nossos velhinhos que estão em casas de repouso, abrigos, asilos, que a espiritualidade chegue até todos esses irmãos. As crianças que estão em orfanatos, em creches, pedimos, Pai, por todos esses irmãos, aos irmãos que se encontram internados, e vamos pedir também aos seus trabalhadores. Vamos pedir por aqueles irmãos que neste momento estão em cadeias penitenciárias, irmãos que não estão podendo gozar de suas liberdades, que neste momento de refúgio, que eles possam entender o que estão passando e o delito que eles cometeram, e possam lhe causar o arrependimento. Vamos vibrar por aqueles irmãos que não têm um lar para voltar, que não têm um alimento material para, neste momento, acalmar a fome de seus familiares ou de si mesmo. Que eles possam receber o alimento espiritual, que possa acalmar as suas dores com muito amor e com muito carinho. E vibramos também por aqueles irmãos que se encontram em depressão. Irmãos que estão pensando em suicídio, que o nosso abraço chegue até eles, dando o ânimo necessário para poder continuar nesta encarnação. E vamos agora pedir por aqueles irmãos, por todos nós que formamos o grupo de estudo espírita Francisco de Assis, nós que estamos aqui reunidos, e aqueles irmãos que não conseguiram participar por qualquer motivo hoje, que eles recebam a visita da espiritualidade amiga. Os nossos familiares que também possam ser visitados e possam ser amparados neste momento. E vamos pedir pela nossa lista dos assistidos, que todos recebam a visita da espiritualidade amiga. Onde eles estiverem, que eles possam receber o bálsamo para aliviar as dores, sejam elas as dores materiais, espirituais ou morais. E vamos também vibrar pela nossa lista dos assistidos desencarnados. Muita luz, muita paz na caminhada desses irmãos. Aqueles irmãos que ainda não foram socorridos, que eles possam receber neste momento o socorro necessário e entender o momento em que estão vivendo. E vamos pedir neste momento a fluidificação das nossas águas, que a espiritualidade amiga coloque o remédio necessário
para aliviar as nossas dores. Que assim seja. E vamos dar a continuidade através das nossas orações especiais, que eles possam receber neste momento a visita da espiritualidade amiga. Pedimos por Adeline Walter Kemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngulo, Evânia Cecília Dourador, Irenilde Piotini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, José Aparecido Cavelanha, José Roberto Fortini, Kari Lerantovski, Lídia dos Santos, Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boa, Luiz Sérgio Ferreira, Ubiré, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberto Cristina Antoniali Marson. Antoniali Marson. Maria Júlia Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniali Marson, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Tami Moca e William Abinacho. Que todos recebam os amigos da espiritualidade amiga. Que assim seja. E para encerrar a nossa reunião, nós agradecemos a espiritualidade amiga, os espíritos de luz que estiveram conosco, nos guiando nesses estudos, nos auxiliando em nosso aprendizado da doutrina espírita, e que nos acompanham diariamente no nosso processo evolutivo. Agradecer a todos que puderam participar, agradecer também aos espíritos que se aproximaram, também buscando aprendizado, também buscando evolução, e que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana em que nós possamos colocar em prática nossos aprendizados, alimentar o amor e ser luz nas vidas daqueles que cruzarem nossos caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Todos bem? Tudo bem. Beleza. Tudo bom. Então, bom domingo para todos, uma boa semana. Quarta-feira, estamos de volta. Dona Clara, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Deus abençoe. Tchau, boa semana, gente. Tchau. Semana até quarta. Deus quiser.